Olá, como estão vocês? Essa semana o pastor Leandro falou com a gente sobre a importância que nós temos enquanto igreja no meio de toda essa pandemia, nesse momento que nós temos do contágio do Covid-19. E eu confesso que a igreja e a relevância da igreja, a nossa relevância enquanto Graça e Paz, tem sido o motivo de minha preocupação, tem ocupado a minha mente nesses últimos dias. Eu queria chamar você para uma reflexão, uma pergunta que inclusive estava lá no nosso stories da página do Instagram da comunidade Graça e Paz, que é como podemos servir a Deus em meio à quarentena, no meio dessa pandemia. Nesse momento, toda a Igreja de Jesus, em todo lugar do mundo, está passando por essa reinvenção. Porque em todo lugar as igrejas elas estão impossibilitadas de se reunirem como sempre fazem, nos cultos, nas reuniões, aquele monte de programação que às vezes tem, e nessas programações há a possibilidade das pessoas servirem, bem como serem servidas e alimentadas. Então, na falta dessas programações, a Igreja de Jesus tem se reinventado para revelar o amor, a graça, o propósito de Deus, fora dos cultos, fora daquele limite e daquela ambiência de um culto religioso. E a minha pergunta é: e nós, como eu e você, como nós que somos agentes modificadores, agentes transformadores, que revelam a graça de Deus no mundo, temos influenciado a vida das pessoas, como nós temos servido a Deus? Né? Nós não vinculamos a salvação às obras, nós entendemos a liberdade e o fato de entendermos a liberdade nos faz livres de legalismos. Mas a minha pergunta é: o que é essa tal liberdade? Que liberdade é essa que ela sempre é invocada e ela nos leva de volta para o egocentrismo, ela nos leva de volta a fazermos as nossas vontades? Que liberdade é essa quando nós somos escravizados à nossa própria vontade e não somos livres para um comprometimento com o outro? E muito difícil você entender essa liberdade à luz da palavra de Deus, de Efésios 4, por exemplo, quando chama a igreja para que cada um possa exercer a sua parte para trazer o crescimento e o amadurecimento do corpo. Será que nós somos realmente livres? Tem um versículo que eu quero compartilhar com você hoje, Gálatas 5,13, fala o seguinte: irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Pelo contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Está em Gálatas 5,13. E é interessante porque esse texto, ele fala que nós somos chamados para a liberdade e ele contrapõe duas ideias, a ideia da carne e do serviço. O que é a carne? A carne é a natureza humana. A carne é a minha vontade, é o meu desejo, a minha inclinação, aquilo que eu quero fazer, principalmente aquilo que eu quero fazer sem a influência de Deus, sem a influência da palavra de Deus, sem a ação do Espírito Santo na minha vida. Isso é a carne. E ele fala: olha, não usa dessa liberdade que você tem, de você ser livre do pecado, de você ser livre da influência do mundo, de você ser livre das investidas do Satanás para você fazer a sua vontade. Mas, pelo contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. E é interessante porque a nossa natureza humana, ela é egoísta. Nós temos como uma característica humana sermos egocêntricos, buscarmos a nossa própria vontade. Muitas das coisas que nós fazemos por uma afirmação da nossa identidade, pela busca de sermos aceitos, de sermos ovacionados, de sermos reconhecidos, de sermos cuidados, de sermos perfeitos. E muitas vezes nessa esfera religiosa, a gente usa no meio dessa ambiência o próprio serviço como uma ocasião à carne, porque nós queremos a afirmação daquilo que nós somos por meio daquilo que nós fazemos. Mas a palavra não nos chama para isso. Ela nos chama para nós vivermos a essência genuína do Evangelho. Que é quando eu tiro os olhos de mim, quando eu tiro os olhos da minha vontade, quando eu tiro os olhos da minha afirmação e eu coloco exclusivamente o olhar no outro. Quando o meu sofrimento não é mais importante, não é prioridade. A prioridade é o outro. Foi isso que Jesus fez na
na cruz, ele sofreu por causa do amor. Então, o chamado do Evangelho é esse chamado para o altruísmo, para nós servirmos mediante o amor. E esse é o maior exercício da nossa liberdade. Ser livre é ser livre para servir. Ser livre genuinamente pelo Evangelho é nós entregarmos a nossa vida para o bem do outro, ainda que seja em detrimento a nós mesmos. Aí você me pergunta, tá, mas como é que eu posso servir em meio a essa pandemia? E foi essa a nossa pergunta das muitas pessoas que viram, apenas algumas responderam, e quem respondeu foi a Paula, ela respondeu ajudando outra pessoa. A Carla mencionou essa ajuda através, por exemplo, de ligações telefônicas que nós podemos fazer para os idosos, dando a eles algum tempo de qualidade nessa ligação telefônica, servindo dessa maneira. O Diógenes falou sobre orarmos, adorarmos, louvarmos. A Vanessa Paniagua também falou sobre orar e servir. A Lu falou sobre atender às necessidades que se apresentam, sejam elas quais forem. E a Vanessa falou usando as mídias para levar a palavra de esperança. E eu sei que você está servindo ao Senhor cuidando da sua família, você está servindo ao Senhor cuidando dos seus filhos, dando um tempo de qualidade muitas vezes, aproveitando para remir o tempo e aproveitando a oportunidade para mergulhar e aprofundar as raízes dos relacionamentos familiares. Mas essas colocações, esses irmãos que falam sobre servir, falam sobre orar e interceder, é uma forma maravilhosa de amar, porque você coloca o outro e a necessidade do outro diante de Deus. Nós temos tido experiências maravilhosas às quartas-feiras, tem sido revigorante, tem sido um encontro da família, um encontro da igreja, onde nós oramos uns pelos outros, tem sido uma bênção. Mas você pode ir além, você pode dar fazer uma ligação, você pode mandar uma mensagem, você pode, como a Vanessa citou, e muitos irmãos têm feito, encaminhar por meio das mídias sociais uma palavra de amor, uma palavra de consolo, um versículo bíblico, uma música, um louvor, algo que fala da grandeza do amor de Deus, estimulando as pessoas a confiar no poder de Deus. Irmãos, isso tem sido uma ferramenta extremamente poderosa nesse momento de aflição e de angústias que as pessoas vivem. O que nós precisamos entender é que isolamento não quer dizer uma liberdade para que nós nos mantenhamos infrutíferos. O isolamento não é liberdade para que você deixe de ser cristão, para que você deixe de ser sal, para que você deixe de ser luz, porque não há um momento em que a igreja pode ser mais relevante do que nesse momento de angústia e de trevas, no momento onde as pessoas têm medo, no momento onde as pessoas temem por sua saúde, temem por seus empregos, temem pelo destino das suas famílias nos próximos meses. Nós somos aqueles que temos a palavra de esperança, nós somos aqueles que podemos refletir a glória de Deus no mundo, podemos apresentar o amor genuíno, o amor de Jesus que transformou a nossa vida, que faz diferença da nossa vida, porque eu não sei você, mas o que seria de nós sem Jesus nesse momento que nós temos vivido, né? Então eu acredito que esse é o momento que nós podemos servir ao Senhor, nós podemos fazer diferença, nós podemos ter relevância, e é para isso que nós fomos chamados. A gente não foi chamado para ficar esquentando o banco da igreja, embora eu sei que a gente está doido para fazer isso, mas a gente foi chamado para ser luz, a gente foi chamado para ser sal, e a gente pode de inúmeras maneiras. Você pode ter pensado em outras possibilidades de servir. Eu sei que pessoas têm servido os idosos, têm tido muitos movimentos nos prédios para que as pessoas cuidem umas das outras, e esse momento onde nós podemos servir ao outro em amor é a maior expressão de liberdade que o Evangelho pode trazer, quando a gente não vive mais para nós mesmos, mas a gente vive para Deus, e através desse amor que nós temos por Deus, nós revelamos o amor mútuo, o amor servindo uns aos outros. Então use a sua liberdade para se engajar, use a sua liberdade não para se ensimesmar, não para você se vitimizar, mas use a sua liberdade para servir mediante o amor, para ser igreja e para revelar Cristo aonde você está. Deus te abençoe.